Olá, tudo bom? Boa tarde. Hoje é 2 de outubro de 2020, são 14 horas e 11 minutos. Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras, né? Muito bem, vamos dar início aqui ao nosso trabalho, né? Para a gente poder continuar com o nosso projeto de poder promover a formação de leitores aqui no município de Floriano, especificamente alunos da escola pública, né, da classe trabalhadora, né, que é o foco de nosso trabalho. Bom, hoje nós iniciaremos fazendo um pequeno apontamento, dizendo que esse projeto, a gente já está com 10 anos. Esse projeto Casa das Letras é um projeto de minha autoria, né? Eu não tenho apoio governamental, não tenho apoio de empresas. Eu compro os livros, faço doação para alunos das escolas públicas, entendeu? E também esse projeto, além de ele promover leitura nas casas desses adolescentes de ensino fundamental, quando a gente tinha condições de fazer um trabalho de reforço escolar, a gente fazia também nas casas, mas veio a pandemia, a gente não está fazendo agora. Então, nesse momento a gente está trabalhando mais a formação dos leitores através desse instrumento da internet, que é aqui pelo YouTube. Então, bom, basicamente nós estamos agora priorizando trabalhar a literatura de Floriano, aqui do meu município, do estado do Piauí, a literatura também de outros municípios do Piauí, né? Porque eu entendo o seguinte, porque se nós não valorizarmos o que é nosso, né? A cultura da gente, a literatura que é escrita aqui por escritores independentes, porque a maioria das pessoas aqui escrevem e publicam em gráficas com o seu próprio capital, né? Eles para poder aqui a gente publicar livro, a gente tem que colocar o dinheiro do nosso próprio bolso, porque nós não temos uma política pública que possa investir não só na formação de leitores, né, mas também na produção literária aqui na cidade de Floriano, no estado do Piauí. Então a gente tem o único meio de divulgar a literatura de Floriano aqui no estado do Piauí é essa, né? Através desses canais de comunicação das redes sociais aqui da internet, né? E você pensa quando a gente não tinha a internet em Floriano, né? Então, esse é um trabalho um trabalho filantrópico, né? Eu já falei que esse trabalho é um trabalho que eu venho fazendo há mais de 10 anos aqui em Floriano, porque eu acredito que se a gente não fazer esse trabalho de formação de leitores com adolescentes, jovens, adultos, crianças também, provavelmente a nova geração que nós vamos ter aqui em Floriano vai ficar nessa situação que a gente está aí, né? Uma situação que a gente fica cada vez mais preocupado, né? Com a maioria dos jovens que não termina aqui, boa parte de jovens da classe trabalhadora não termina o ensino fundamental, né? Não termina o ensino médio, né? E poucos conseguem, né, terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio, e uma minoria entrar na universidade, né? Então, para isso a gente tem que fomentar mais leitores,
Quer dizer, temos que incentivar mais a leitura aqui na nossa cidade de Floriano. E esse é meu trabalho, o trabalho do professor Lima é esse, né? Hoje em dia eu me dou o direito de ser mais um educador para promover leitura do que um professor simplesmente de sala de aula, né? Porque no meu entendimento não basta só ensinar uma técnica de ler, escrever e falar a língua portuguesa sem o cidadão não ter um senso crítico para pensar com a sua própria cabeça para poder realmente tirar as suas conclusões sobre a sua vida pessoal, profissional e a sua vida familiar, né? Isso significa ter dignidade para poder exercer sua cidadania, né? Então esse é o trabalho da Casa das Letras, é transformar a casa do nosso educando uma biblioteca onde ele possa realmente ler e exercer seu papel de cidadão. Muito bem? Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês, vamos começar o trabalho, deixar de conversa e vamos direto ao ponto, né? Como aqui é um canal direcionado para promover literatura aqui de Floriano, do Piauí e do Brasil, e também da América Latina, porque eu leio também alguns autores, escritores da América Latina também, né? Então vamos aqui. Bom, hoje eu trouxe um livro que para mim é um livro muito interessante. Eu adoro esse livro, já li algumas coisas que me trouxeram coisas muito boas. O livro é O Repentista, de Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga Marques dos Reis. Muito bem. Esse livro aqui, ó. Beleza? Então, esse livro, que já está um pouquinho velhinho, eu adquiri pelo próprio autor, né? Porque eu gosto de comprar livros aqui em Floriano. Eu tenho uma biblioteca especificamente da literatura de Floriano, porque quem tem amor a Floriano, quem gosta da cidade, realmente divulga, fala bem, né? Bom, esse livro, O Repentista, eu vou ler aqui um pouco da história do nosso escritor, Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga é licenciado em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, né? Ele é piauiense de São Francisco do Piauí, de onde saiu ainda criança de colo, embora tenha concluído os cursos primário, ginasial e colegial, atualmente chamado de ensino fundamental e médio. Coincidentemente, em Floriano, no Piauí, frequentou aulas em Barão de Grajaú, São Francisco do Piauí, Teresina, São Paulo e Colatina, no Espírito Santo. Criou-se no interior, para onde retornava ao fim de cada período letivo. A roça, no toco, o carro de boi e o engenho de pau puxado a animal são recordados com amor e exercem forte influência em sua vida, né? Filho de trabalhador da agricultura, ele é esse homem, o Luiz Gonzaga. Pois bem, vamos apresentar aqui um pouco do que nosso Luiz Gonzaga fala aqui na apresentação do livro, né? Eu vou, antes de mais nada, eu queria agradecer a Luiz Gonzaga por nos oferecer a solidariedade de poder contar aqui um pouco da
sua história nesse livro, né? Que é muito importante para quem é da classe trabalhadora. Tá? Bom, vamos ler aqui a apresentação do livro, né? O repentista. Aí ele fala aqui, está escrito aqui: decidi, após receber meu diploma ginasial, buscar mundo afora alguma coisa que me garantisse conhecimento suficiente para ganhar meu sustento, de modo digno e contínuo. Procurei-a para despedir-me. A tarde caía, talvez fosse a nossa última. Ela chorava silenciosamente, como sempre a chorar, se não fosse por ciúmes, quando então o choro virava briga, evitava chamar excessivamente a atenção. Quando voltará? Perguntou baixinho, recostada em meu ombro. Breve, dias, meses, quem sabe, respondi. Não tinha como consolá-la. Gostaria de mentir, dizer que não iria, mas não podia enganá-la. Era contra os meus princípios. E além do mais, ela era realmente o grande amor da minha vida. Comecei a cantar baixinho uma música bem famosa, da qual gostávamos muito, porque choras. Saltava uma estrofe e continuava: a tarde está chorando por você, ela sabe que o amor partiu. Calei-me. Minha voz entrecortou. Não pude continuar. Estava quase às lágrimas. Gostava muito dela. Tinha amor e dignidade, mas não tinha dinheiro para mantê-la, e nosso amor não permitia mais continuar como simples namorados. Né? Retirei-me. Eu era muito jovem, 20 anos. Com esta idade, a maioria dos meus colegas já estava concluindo o segundo grau ou até na faculdade. Eu não. Estava terminando o primeiro, sem méritos, diga-se de passagem, mas mesmo assim ninguém me criticava. Meus pais, pessoas do século passado e hoje já falecidos, nunca me pressionaram. Para eles, só uma mancha ou problema o homem não conseguia remover ou superar: a desonestidade. Consideravam que outros defeitos eram facilmente corrigidos e superados durante a vida, que era a maior de todas as escolas. E ainda por cima, eles viam em mim duas das melhores virtudes de ser humano: a humildade, jamais ser arrogante ou se aproveitar de alguém, e a honestidade. Respeitar o bem alheio era uma qualidade, né, inigualável, principalmente em pessoas como nós que vivíamos pobremente, pois mal ganhávamos para viver. Isso era o bastante para os meus pais confiarem que, quando eu sentisse necessidade, alcançaria o objetivo desejado. Era inteligente e sadio, despertaria para a vida quando chegasse o momento. Em meu namoro, eles nunca iriam interferir se fossem vivos, e sabiam-me suficientemente orgulhoso para não aceitar uma posição submissa. Um dia, surpreendido, os pais dela, falando ao meu respeito, chamava-me desligado e incapaz de fazer sua filha feliz. É um bom garoto, mas sem ambição, portanto sem futuro. E para completar, vive no mundo da lua, só de sonhos, sem nenhuma aspiração. Devemos dar um jeito de separá-los definitivamente, disseram. Até certo ponto estavam falando a verdade, pois eu pensava realmente assim. A opção de ser pobre não nos tira a harmonia e faz-nos mais fortes
e unidos nessa luta onde se busca sustento para o dia a dia, sem deixar que a ganância ofusque nossa esperança ou tire nossa alegria. Passemos, pois, para os mais novos nossa intenção de acertar, buscando nas coisas simples, no puro e no natural, um jeito de consagrar, no respeito e no amor, no convívio sem excessos, a solidez para o lar. Eu não tinha nada e a família dela possuía uma situação financeira boa. Como iria resolver, visto que nosso namoro de jovens, mas já bastante avançado, maduro, não apresentava perspectiva de definição? Tinha que fazer um compromisso e eu não podia. Desesperado, comecei a ir de um lugar para o outro, carregando comigo aquela enorme saudade, sempre melancolicamente recitando em desabafo, em minha revolta, solidão, escrevi esses versos. De pé morrem grandes árvores, morrem também os heróis, perecem os grandes peixes na luta contra os anzóis. Assim também quero eu partir sem glória ou fofocas, sem médico, sem injeção, morrer em cima das botas. Aí pretendo que a vida seja mantida para a morte. Grandes azares às vezes levam alguém para a sorte, girando errantes como eu, que não tem sul e nem norte. Não era só a paixão que me levava de um lado para outro, era a dor. Um misto de incerteza e revolta. Poderia fazer como outros jovens, esquecer o resto e simplesmente viver meu grande amor. Ela topava, mas e a família dela, como reagiria? Assim me satisfaz. Não aceito sacrificar uma vida a dois, que poderia ser maravilhosa e por falta de condição financeira torna-se infernal. O presente seria atribulado e o futuro fatalmente mais triste. Se nos separássemos agora, ainda haveria uma chance de retorno feliz. O destino diria: o sofrimento da ausência leva-me a uma tristeza cheia de melancolia e de mistério. Tão jovem, tão taciturno, isolado, triste. Isso atraía as pessoas, atiçava-lhes a curiosidade. Começo vida nova em outra cidade. Faço cartas para ela quase que diariamente, até que, finalmente, por uma contingência da vida, uma simples mudança de endereço e a correspondência perde-se. Na última carta que recebi havia uma ponta de censura e a raiva por parte dela. Referia-se a seus familiares que perguntavam, ao vê-la triste, se eu era melhor que os outros. Por que não encarar a vida como pessoa pobre que era? Estes questionamentos levaram-me a não responder à sua carta. Dei um tempo para ver se ela escreveria outra. Não escreveu. E se escreveu, não recebi. Agora restava apenas a solidão. Para o pobre solitário, dormir não é fácil. Não procuras, não é fácil não. Procura seja o que for para aumentar a atenção e passa a noite acordado, namorando a solidão. E quando a lua está cheia, sua alma padece, queimado pela paixão. Até seu corpo estremece, pensando no ser amado, que nem sempre comparece. E vai para a cama outra vez, ruminando o que fazer, jurando às vezes vingança que nunca vai suceder, pois logo que amanhece procura seu bem querer, e fica dias felizes de modo bem social. Enturmar-se por momentos numa relação banal, aceita e pede desculpas, entrosa-se natural.
Mas isso é por pouco tempo e ele volta a ser lobo. Não fala mais com ninguém, parece fugir do povo. E mesmo que sem querer, começa tudo de novo. A imensa dor de, além de estar só, não ter por quem esperar, sofrer com esperança, é um sofrimento até certo ponto gratificante, heróico. É como se fosse um prêmio que oferecêssemos ao ser amado. Mas sofrer sem esperança de um recomeço era triste. E aí? Dessa luta surgiram novos poemas, retrato da minha alma dilacerada pela dor. Poemas que eu declamava, sempre chorando, e com a intenção de apenas satisfazer a minha solidão, nunca para outras pessoas ouvirem, né? Aí tem um poema aqui, né, do Luiz. Gente, é só a apresentação desse livro, viu? A gente está só no começo aqui, né? E vou terminar aqui falando aqui desse poema que ele escreveu aqui na apresentação. Veja como o Luiz ele é denso, é um poeta muito interessante. Ó minha lua querida, de tanta história de amor, ilumina minha vida com teu imenso fulgor. Transforma minha tristeza em alegria e calor. Mostra para aquela a quem amo a minha sinceridade, que seu carinho para mim é uma necessidade, que sem a sua presença não terei felicidade. Diz também que eu espero, que eu não vou desistir, que ela é, não tem dúvida, uma inspiração divina, que a cada dia que passa fica mais bela e mais minha, que eu estou feliz por amá-la, porém com esta distância a minha vida termina. Ele tem ele tem uma, uma poética muito parecida com os romantistas, né? Da primeira escola romântica do século XIX, né? É interessante a poesia do Luiz, né? Vou colocar aqui porque que fica melhor, né? Então a poesia do Luiz, ela é interessante porque, na verdade, ela tem um questionamento da condição do ser humano, né? Quando a gente tem 20 anos, quando a gente busca a nossa vida de adulto, né? A gente vai buscar também a nossa condição de como viver dentro do mundo, né? E isso eu já passei, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha também uma namorada, a primeira namorada, né? Foi uma grande amiga, não morava aqui. Ela morava aqui numa cidadezinha aqui do sul do estado do Piauí. Hoje ela mora em São Paulo. Então naquele momento eu decidi escolher a minha profissão. Eu era estudante de letras também. E tive que deixá-la. E eu tinha que escolher ou estudar ou casar, né? 20 e poucos anos, morando num estado que tem muita dificuldade, né, de trabalho, emprego e renda. Naquela época, década de 90, todo mundo sabe que ainda existia muita dificuldade de poder ter um curso universitário. Eu sou o primeiro filho do meu pai, depois de acho que 500 anos, porque eu sou de origem indígena, né, a ter um diploma universitário, né. Então era necessário vencer essa luta, né, ter esse curso universitário de letras, ser um professor, né. Então a prioridade era não tinha outra opção na minha vida a não ser um professor, né, ter um curso universitário, né, ser um funcionário público, né. Não tinha outra opção, né. E aí, eu voltando para o livro aqui do Luiz Gonzaga Marques dos Reis,
O Repentista, eu acho que esse livro representa um pouco da história dele. É porque ele mistura poesia, uma poesia muito relacionada ao cordel, né, com a prosa, né? Ele usa também, essa prosa está muito relacionada com a crônica, né? Então eu acho interessante o livro, quando ele fala aqui um poema muito forte, né? Aqui sobre a solidão. Para o pobre solitário dormir não é fácil, não é fácil não. Procura seja o que for para aumentar a tensão e passa a noite acordado namorando a solidão, né? Eu acho que as pessoas vão se identificar com o livro do Luiz Gonzaga porque ele fala da vida da classe trabalhadora, das pessoas que realmente têm origem na agricultura, né? Foram criadas, é o que a gente, eu não gosto dessa palavra, zona rural. Foram criadas fora da cidade, né? E dentro de vilas, distritos, né? E pessoas que tiveram, no meu entendimento, muita dificuldade para iniciar os seus estudos, né? E ainda hoje tem, porque se você chega a uma escola pública na zona rural aqui de Floriano, você vê a dificuldade de muitos alunos de ler, escrever, até mesmo falar a língua portuguesa. Eu digo isso porque eu sou professor de língua portuguesa e eu venho acompanhando há muito tempo alguns alunos da zona rural de Floriano e vejo que a dificuldade é muito grande, gente, porque não tem leitura. Não tem assim uma formação de leitor, né? Nem em casa e a escola pouquíssimo se lê. É mais aquela coisa pragmática mesmo de ensinar uma técnica para o aluno ter condições de poder ir para o mercado de trabalho, entendeu? Porque a classe trabalhadora, muitos de nós, eu me enquadro porque sou filho de um trabalhador de origem indígena, seu Ataí de Lima da Silva, né, que é meu pai. Então, muitos deles só têm essa perspectiva de concluir ensino fundamental, ensino médio, né, e ir para o mercado de trabalho, né. Agora, cultivar a leitura para poder ter uma visão de mundo e ter um senso crítico, aí, meu amigo, até mesmo dentro da universidade fica difícil. Porque a universidade também tem um programa de formação muito atrelado aos interesses econômicos, né, de fazer uma formação universitária meramente para promover o educando para o mercado de trabalho também. Mesmo sabendo que lá eu estudei com gente de classe média, entendeu? Mas veja bem, muitas dessas pessoas que eu estudei com elas, elas já tinham uma formação em casa. Eu estudei com alunos que sabiam falar 3 línguas, o português, o espanhol e o inglês, né? Então, eram alunos de escolas particulares. E eu também fui aluno de escola particular. Mas você vê a dificuldade de alunos de escola pública quando vai para a universidade, quando chega lá, a dificuldade de ler, né? Porque você lê muito na universidade, né? Para fazer um curso universitário você tem que ler bastante, né? Então não é fácil, não é fácil, mas é possível você realmente concluir um curso, como eu concluí, com muita dificuldade concluí. Bom, o que a gente pode falar desse livro, O Repentista? Esse livro,
Eu acho interessante porque ele mostra não só a história de Luiz, na perspectiva de ele falar, contar um pouco. Ele além de ser um bom escritor, é um contador de histórias, né? E tem um pouco muito da linguagem oral nesse livro, né? É forte, né? Ele fala com aquela... Como, como falam os grandes escritores aqui do Nordeste, né? Não sei se vocês já leram Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosas foi mineiro, né? Mas um grande escritor nordestino que eu tive contato quando eu era estudante de letras era poeta João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto. Quem tiver interesse, leia João Cabral, porque você vai descobrir lá o que é ser um nordestino, o que é ser um brasileiro, né? Essa é a minha dica para quem realmente gosta de ler literatura aqui do Nordeste. Bom, no capítulo é interessante, eu acho interessante ler os capítulos. Tem o capítulo 2 aqui, tem uma questão interessantíssima aqui. Quando ele começa a falar aqui um pouco da sua vida, né? O nosso Luiz Gonzaga. Capítulo 2 aqui do livro O Repentista. Aos poucos passei a buscar em todos os rostos femininos uma semelhança com ela. Ele era apaixonado pela a sua namorada, né? Bom, no capítulo 2 ele fala assim, né? Aos poucos passei a buscar em todos os rostos femininos uma semelhança com ela. Tinha a esperança que nos encontraríamos em minhas andanças. Era um senhor sonho, visto que estávamos em relação à última vez que nos vimos, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Dizem que cada um faz seu próprio destino. Eu não acredito totalmente, mas há em alguns casos certa lógica. Depois que a deixei, arranjei um emprego bem remunerado, mas muito perigoso, e como eu sou muito desligado, deixei-o para não morrer. Muitas paqueras passaram por mim, mas não me prenderam. Estive morando em uma belíssima cidade praiana, né? Novamente com um emprego decente. Sem decidir-me sobre que rumo tomar, vou largando tudo sem mais nem menos. Volto para uma pequena cidade do interior do Nordeste, ou por força do destino que inexplicavelmente interferiu no curso da minha vida, ou por minha falta de perspectiva de futuro. O certo é que eu, querendo ou não, fiz meu destino, ou melhor, deixei-me levar por ele, né? É interessante aqui quando ele fala sobre essa relação da vida dele profissional com a vida dele pessoal, sempre tem a questão do destino, né? A força do destino. Parece que ele tem sempre um obstáculo a enfrentar, né? O autor aqui, ele com seu eu lírico, ele escreve como se tivesse um desafio sempre, né? Algo que incomodasse a sua vida de poder acertar, né? E isso é uma questão que também eu vejo, eu fico observando as pessoas aqui na minha cidade. Eu vejo vários jovens e há alguns adultos, né? Eu fico me perguntando por que será que essas pessoas não conseguiram terminar o ensino fundamental, né? Muitos jovens que eu vejo aqui no centro de Floriano, é onde se concentra mais, né? Gente, eu vejo assim, por quê, né? Eu me dou, eu queria até refletir com
o Luiz aqui, porque eu fico pensando, poxa, nós temos muitas escolas em Floriano, escolas públicas, escolas particulares, mas temos muitas escolas públicas aqui, né, que oferecem uma educação para a classe trabalhadora, né, pessoas pobres, humildes, simples, né? Mas por que será que essas pessoas que foram crianças não conseguiram terminar o ensino fundamental e a maioria delas ficam diante dessa situação de desemprego e ficam na informalidade? Algumas eu vejo lavando carros, né? E fico assim querendo entender, assim, mas qual foi a falha da família ou dele mesmo, porque não acreditou, ou da escola, né? Não deu assim uma motivação para ele crer que a opção da escola seria a única oportunidade para ele se inserir na sociedade civil organizada, como ter um trabalho, uma profissão, uma renda, né? Vocês estão entendendo? Porque quando o Luiz aqui fala no seu livro Repentista, eu fico pensando nessa possibilidade de como a gente pode entender a desigualdade social aqui em Floriano, aqui no estado do Piauí, pelo fato de ter muita gente e alguns jovens, né? Aumentou o número de jovens na rua aqui, né? Pedintes, né? Jovens que você vê que poderia estar na escola, poderia estar estudando, tendo um trabalho, né? Porque antigamente, gente, quando eu era mais jovem, né? Eu tenho 51 anos de idade e muitos jovens, naquela época que eu tinha 15 anos, 16 anos, eles iam para oficinas, grandes mestres mecânicos utilizavam aquela mão de obra de jovens trabalhadores para ensinar a eles a ter um trabalho, né? E hoje não existe mais isso, né? Pouquíssimos você vê jovens da classe trabalhadora tendo oportunidade de trabalhar em oficinas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai, ele é comerciante, já está aposentado. Você veja bem, antes existia um compromisso com a juventude, na década de 80 principalmente, em trabalhar, né? Em estudar, né? Eu olhava, naquela época existia a escola pública, era uma escola que a gente tinha um respeito por ela, né? Nós estamos em pleno mês nós estamos em outubro, né? Por causa da pandemia não houve condições de poder sair o 7 de setembro. Mas, olha gente, eu acho que a escola pública hoje ela tem que ter uma reforma política para a educação da escola pública. Porque parece que a juventude, até mesmo os adolescentes hoje, você vê muito adolescente hoje que não está na escola porque prefere ficar diante de uma situação muito complicada que é a criminalidade, né? A questão do narcotráfico, né? Então eu acho que a escola tem que ter uma atração, eu acho que a escola tem que ser mais integral mesmo. Eu acho que a criança chegar de manhã, tomar café, merendar, almoçar, entendeu? Ficar lá, só sair 6 horas da tarde, né? De manhã ter um ensino mais assim, um ensino formal, aquele ensino mesmo técnico de aprender as matérias necessárias, e à tarde ter um trabalho de formação com oficinas técnicas de como se apropriar para poder trabalhar, algum manejo de poder fazer uma formação para a vida, né? Mas eu tô falando do Luiz, e o Luiz, do livro de Luiz aqui, do Repentista, porque Luiz é um exemplo para nós pensarmos sobre a nossa sociedade hoje, com o seu livro O Repentista. Então,
Eu vou continuar lendo aqui, porque o livro dele é interessante. Quando a gente lê, a gente pensa muito sobre a nossa situação social aqui em Floriano, aqui no estado do Piauí. Ele diz aqui: sou um sonhador, não um idealista. O sonhador como eu passa o tempo em belos pensamentos cada vez mais abstratos. Esquece a realidade da vida. O idealista não. Ele planeja algo, o futuro. Não o sonha como eu e tenta realizá-lo. Uns mais corajosos e arrojados que outros, mas sempre visando um objetivo palpável. O sonhador não se preocupa em que seu sonho tenha qualquer vínculo com a vida. Isto é, são sonhos, podem vir a acontecer, né? Mas não há nada que o sonhador faça no sentido de alcançá-lo. Afinal, não é um objetivo, é um maravilhoso e não, raras vezes, inalcançável sonho. Não me esqueci dela. Ele volta para a namorada. Aliás, parecia que ficava cada vez mais apaixonado. Ou então tinha perdido o jeito de namorar, pois continuei só, sem vínculo e sem desejo de vincular-me a alguém. Pegava e largava, só gente de programa. Perdidos como eu, delas eu não levava qualquer recordação e creio que também não deixava. Buscávamos a mesma coisa, um pouco de alegria, né? Aí ele coloca aqui um poema: eu sou o vento de maio, o dos fins d'água, o geral, sempre agradável às pessoas, mas não lhes deixo sinal. Só venho uma vez por ano e nunca de modo igual. Muito bom. Bom, pessoal, eu acho que vou deixar aqui a dica para vocês, o livro O Repentista, de Luiz Gonzaga. Ele tem essa questão de unir. Eu acho que ele fala, dentro da sua escrita, uma verdade que nós sentimos na pele por sermos nordestinos, por sermos florianenses aqui do Piauí, que é a nossa luta contra a desigualdade, a nossa luta contra a falta de condições de podermos viver os nossos sonhos, né? E até de poder amar, né? Porque eu sempre digo, viver em Floriano, se você conseguir viver em Floriano, você vive em qualquer lugar do mundo, porque as dificuldades aqui são muito grandes. E nesse livro, se você tiver oportunidade, podem ter a convicção, vale a pena ler o livro de Luiz Gonzaga Marques dos Reis, O Repentista, porque essa junção de crônica com poemas foi um traço interessante, porque eu não tinha visto aqui na literatura de Floriano, no estado do Piauí, para poder realmente dizer que ele foi feliz em escrever um livro que fala sobre não só a sua vida pessoal, mas também ele apresenta uma perspectiva de como é nossa realidade social aqui dentro da nossa cultura, né? Aqui do nosso estado do Piauí, né? Eu acho interessantíssimo. Então, essa foi a dica do livro aqui no YouTube. Eu sempre trago um livro para poder a gente conversar um pouco, porque analisar o livro de uma maneira técnica fica muito complicado para quem não tem assim uma certa formação de leitor mais aprofundada. Então é melhor bater um papo, né,
sobre o livro, sobre o que o livro tem, para ficar mais fácil para vocês conhecerem esse livro. Então fica a dica aí, O Repentista, de Luiz Gonzaga Marques. É um livro muito interessante, né? Porque tem essa perspectiva de contar uma história de vida de uma pessoa que realmente eu conheci particularmente ele. Ele é um vencedor, né? Ele escreveu esse livro para mostrar para as pessoas que realmente dá para a gente vencer na vida mesmo com as maiores dificuldades. Eu queria terminar o livro com um texto da professora Marta Helena Faco, né? Ela diz aqui: quando uma obra sai das mãos do autor, passa a ser do leitor, do mundo. O repentista estabelece uma relação agradável entre escritor e leitor e passa a ser um caminho firme para que o leitor deixe-se seduzir pelo texto e pela arte de uma maneira geral. O texto alia qualidade literária, simplicidade e autenticidade, ao mesmo tempo que revela uma experiência estética e emocional interessante, que levam à reflexão. Propõe um novo ponto de vista, mesclando narração e poeticidade numa perspectiva já incorporada de maneira feliz e inusitada. É uma história fascinante, num cenário de aventura e de paixão entre a realidade e a ficção, capaz de prender o leitor e ficar para sempre em sua lembrança. Luiz Gonzaga e Guito, autor e personagem, confunde-se na magia da criação para presentear-nos com suas belas palavras. Parabéns, que seja primeiros e de muitos. Professora Marta Helena. Eu também acho, né? Fica aqui a dica do nosso escritor desse início desse mês de outubro, né? Bom, pessoal, estamos finalizando aqui o nosso programa diretamente aqui da Casa das Letras e espero que vocês possam continuar conosco aqui para podermos a gente ficarmos sempre dando oportunidade de conhecer melhor nossa cultura, nossa arte, nossa literatura do Piauí. Obrigado a todos. Professor Lima, aqui tem cultura. Tchau.